Seja muito bem-vindo à Semana do Trader de Ouro. Muito obrigado pela confiança que você depositou em mim para poder estar pegando um pouco do meu conhecimento aqui. Eu elaborei uma sequência de vídeos que eu fiz elas pensando em cada critério que fosse melhor para você absorver, tá bom? E eu acabei priorizando também o seguinte: eu passo uma base bem sólida aqui para vocês, para nós marcarmos nossos encontros online depois. Por quê? Porque se eu pego e já faço uma live logo de agora, vai ter gente que vai chegar tipo do zero, vai ter gente que vai ter um pouco de conhecimento e vai acabar tendo muita dúvida do mesmo ou muitas dúvidas de vários conteúdos aleatórios. E se vocês pegam logo uma base do que eu vou dar de conteúdo para vocês, fica mais fácil para eu ir tirando essas dúvidas pontuais que vão surgindo e provavelmente vai ser a dúvida também de outra pessoa, tá ok? Mas sem mais delongas, vamos começar aqui agora. Começar falando aqui como abrir uma conta na corretora, tá bom? Eu utilizo o iKeyOption, você pode ficar à vontade para escolher qualquer uma outra, tá ok? Existe a Binomo, a Olimpitrade, a Binary.com, enfim, a que eu preferi utilizar, que eu achei a menos pior de todas, foi a iKeyOption. Já utilizo ela aí desde o meu início em opções binárias, tá bom? Já tenho quase 3 anos, 2 anos e 8 meses de que eu opero dentro dela, tá ok? Então, não é como recomendação, mas se vocês quiserem utilizá-la, eu vou deixar o link aqui embaixo também, só fazer o cadastro a partir dela. Vocês podem vir bem aqui já. Vocês vêm aqui, coloquem para português aqui já, tá bom? E registro. Vamos fazer o registro nela aí, enfim, pode colocar qualquer nome aí que seja. Eu vou colocar qualquer nome aqui, né, que seja, porque tô só mostrando para vocês como seria isso daqui. Aí é o seguinte, ela vai pedir uma confirmação do telefone e do e-mail, tá ok? E logo um pouco mais pra frente vocês vão precisar de enviar documentos, tá bom? Então vai pedir CNH, comprovante de endereço. É recomendado que vocês mandem para ela para evitar bloqueio de conta também, principalmente, tá bom? Então ela já vai mandar vocês para área de negociação, né, pro Trade Room aqui. E aqui vocês vão escolher por enquanto a conta demo, tá ok? Não tá na hora ainda de vocês já entrarem na conta real. Beleza? Então vocês vão apertar o laranjinha aqui, tá ok? Então vamos lá. Vai aparecer algo bem estranho assim mesmo para vocês, tá? Com o gráfico em linhas, não é como vocês estão acostumados a ver lá na minha página, por exemplo, quando eu divulgo, né, algum resultado que seja. Ela só pede para você fazer uns passos básicos ali logo, para você poder se acostumar um pouco com a corretora, né? Então ela fala para escolher um ativo, eu venho aqui, abro um novo ativo, escolho aqui um novo ativo. Minha primeira previsão, bota aqui qualquer coisa que seja, para onde que o preço vai. Esse saldo que está bem aqui é de a conta de treinamento, tá bom? Não vai acontecer nada se você perder esse saldo aqui, é exatamente para você, digamos, brincar mesmo na plataforma, tá bom? Aí ela pede já aqui também, ó, para confirmar o e-mail, então aqui você já vai lá e confirma, e ela pede para recarregar a conta, que é exatamente fazer um depósito. Não precisa fazer isso agora, tá bom? Pode fazer mais pra frente. Agora é a hora de você colocar em prática o que você já sabe, o que você vai aprender aqui. Caso você já saiba de alguma coisa, aprender como é a minha visão para depois colocar, para aplicar para você, tá ok? O que eu vou recomendar muito para vocês é que vocês abram o aplicativo dela. Como é que você vai baixar o aplicativo dela? Bem aqui, ó. Ela já entra automaticamente assim que você realiza o cadastro, tá bom, gente? Então é recomendado, você tira ali o escrito Trade Room, tá? Estamos aqui na conta fictícia que eu acabei de criar com vocês. E bem aqui vai ter o download do aplicativo. Aí vocês baixam ele porque se torna bem mais leve também para você operar, tá bom? Fica um pouco ruim se você opera aqui, tem gente que prefere operar pelo web, porque fica muitas abas abertas, né? Logo não fica tão interessante e pesa mais também para você dar uma ordem. E algo que a gente é influenciado aqui pela plataforma também é o tal do delay, que é um leve atraso, às vezes um pesado atraso que a gente tem quando a gente vai dar alguma ordem, então a gente consegue evitar isso usando o aplicativo, tá bom? Já vou falar para vocês aqui também como que funciona o depósito, tá? O depósito você pode vir por aqui e para sacar é bem aqui, ó, Withdraw Funds. Vamos voltar aqui para português. Aqui depositar e retirada de fundos. Quais são as maneiras que a gente tem de depositar na plataforma, gente? De depósito existem várias. Eu vou elencar aqui o que é o melhor para vocês. Tem aqui, ó, as opções de boleto rápido, boleto, tá? Um boleto convencional. Esse boleto rápido ele foi criado há pouco tempo atrás.
Boleto de lotérica, o nome mesmo já fala. Visa e Mastercard é o pagamento por cartão de crédito. Eu não recomendo muito, tá bom? E por que isso daqui? Quando você coloca em um cartão de crédito, primeiro de tudo, o saldo já entra de uma vez. Se você ficar toda hora precisando de acrescentar um saldo na sua conta, você fica mal acostumado com isso e a chance de você acabar fazendo uma cagada com isso é muito maior. Mas outro fator pesado também é que cobra IOF. Mesmo a nossa conta sendo prioritariamente em reais, tá bom? Vou indicar que seja em reais para vocês, é muito mais fácil a transação, caso seja em dólar, tá bom? É muito mais fácil em reais. Você precisa, por exemplo, se você enviar 100 reais para a Equioption, você é obrigado, e você fez um lucro, qualquer lucro que seja, você fez 200 reais, por exemplo, você é obrigado a retornar os 100 reais para o cartão, tá bom? E você não vai pagar esses 100 reais mesmo, porque vai ser 100 reais mais o IOF dessa transação toda, e você tem que devolver os 100 reais e dar um outro jeito de enviar para sua conta bancária, tá bom? Que tem as maneiras lá de depositar também para você. Só que tem toda essa burocracia, né? Aqui tem a TED a partir de certos bancos, né? Não são todos os bancos, então aqui a partir do Stone, Meu Pag, Banco Neon e tal. Nunca fiz por aqui, tá? Até porque eu não tenho nenhum banco desses aqui. Neteller, da carteira eletrônica, caso a sua seja em dólar ou em reais, você pode colocar pela Neteller também. Advcash, Skrill também são outras carteiras eletrônicas, tá? E o que é carteira eletrônica? Ela é como se fosse um banco, ela é um banco seu internacional. Então é uma carteira onde você vai ter a opção de ter a moeda que você preferir, né? Deixar nela. Na Advcash mesmo, por exemplo, você pode ter várias carteiras de várias moedas. Então lá na Advcash eu tenho dólar, euro e reais, por exemplo. A Neteller eu só tenho ela em dólar, tá bom? A Skrill não sei como funciona porque eu não tenho. Você pode mandar por Bitcoin ou por WebMoney também, tá? Eu recomendo muito mesmo boleto rápido ou qualquer um de boleto que seja, tá? O boleto rápido é realmente muito rápido, tá? Ele leva ali de 1 a 2 dias úteis e mesmo ele tendo o mesmo prazo aqui do boleto normal, às vezes ele cai no mesmo dia já, quiçá, tipo, 1 hora depois que você já faz o depósito. Então é realmente muito rápido. E para você sacar, é só você vir aqui. Retirada de fundos, tá bom? E ela faz aqui o pagamento para vários bancos aqui que a gente tem no Brasil. Então você pode ir para o seu cartão, né, como eu já falei, não é tão interessante, para a sua carteira eletrônica, enfim, para o Banco da Caixa, Bradesco, todos esses bancos que estão aparecendo aqui, ó. Então Itaú, Nubank, eu uso muito a minha transferência para o C6 Bank e Banco do Brasil, às vezes para o Nubank também. E, enfim, vários bancos que a gente tem, várias carteiras eletrônicas que ela aceita, ao Santander ali, Safra, enfim, realmente é uma infinidade muito grande. Lembrando que você tem 3 retiradas gratuitas no mês, tá bom? Ou seja, você tem que se atentar a isso. Se você for fazer mais do que o terceiro saque, você vai pagar uma taxa, mas é uma taxa mínima também, uma taxa de pouco mais de 1%, tá bom? É 1,4%, se eu não me engano. E saque máximo de R$5.000 por operação também, tá ok? Continuando aqui sobre a plataforma, vamos voltar lá agora para o aplicativo, tá bom? Eu vou abrir o meu aplicativo aqui mesmo, tá ok? E vamos entender um pouco mais a plataforma. Muito provável, quando vocês abrirem, ela vai estar bem diferente do que o normal. Deixa eu até abrir ela por aqui, que por aqui vocês já vão ver o que vocês têm que fazer para que possa olhar ali da melhor forma possível, né? Olhar da forma como eu analiso no gráfico. Eu vou mostrar aqui quais são o que eu mudo aqui nele para poder olhar da minha maneira. Esse aqui já está pedindo para eu participar de torneio, enfim, não tem interesse. Vamos nessa. Para o gráfico em linhas dessa maneira aqui, você vem bem aqui, ó, essas 4 bolinhas aqui vão ser importantes para a gente configurar várias coisas aqui agora, tá ok? Então, o que a gente faz? O primeiro, a gente vai colocar em velas, tá bom? É o modo como eu opero o gráfico. E bem aqui em período de vela, vai ser exatamente o período de cada vela dessa daqui, que eu vou explicar mais para vocês. E que vocês podem escolher vários time frames possíveis, né? De 1 minuto, 5, 15 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 mês, por aí vai. O que vocês têm que fazer aqui? Coloquem em 1 minuto e desmarquem essa caixinha aqui. Porque com essa caixinha marcada, o que acontece? Se eu coloco aqui, por exemplo, 1 minuto, deixei 1 minuto agora, se eu der um zoom out, por exemplo, olha só,
ela vai estar mudando o time frame ali. Por exemplo, agora já está em 5 minutos. Quanto mais um in ou out eu der, ele vai estar mudando isso. Então a gente tem que deixar isso desmarcado, porque senão vai influenciar na nossa análise com certeza. Entendeu? Então deixa desmarcado ali, tá bom? Aqui ferramentas gráficas é onde a gente vai traçar as linhas, tá bom? Aqui que eu vou ensinar para vocês também, principalmente na parte que a gente já estiver falando de estratégias. Então nessas linhas aqui eu posso fazer o que eu quiser, eu posso trocar a cor dela, eu posso deixar ela mais grossa, eu posso clonar ela também, posso ocultar, tá? Eu posso bloquear essa linha para não conseguir mexer nela também, eu posso remover, ou também eu posso vir aqui e remover tanto por aqui, ou então pegar e limpar todas as linhas de uma vez. Nós temos as linhas de tendência, tá? Que vão influenciar para a gente aqui, para determinar uma tendência de baixa ou de alta. Eu vou explicar isso no próximo vídeo para vocês. Temos aqui também a terceira parte, aqui, a terceira linha, é a linha horizontal, tá bom? Todas essas linhas, tanto de tendência quanto a horizontal, elas são infinitas, tá bom? Ali é onde começou, né, no nosso caso, a linha de tendência, e aqui na linha horizontal ela é infinita. Então isso aqui é muito bom para a gente ver o que aconteceu lá atrás no preço, por exemplo, tá ok? Continuando aqui nossa parte de linhas, temos a linha vertical, que a gente pode tipo, separar períodos, né, por aqui. Afinal, tipo, a gente pode pegar, por exemplo, vou separar 5 minutos aqui. Se cada vela dessa tem 1 minuto, se eu separar 5 velas, eu estou separando aqui uma vela de 5 minutos, ou um quadrante de 5 minutos, eu posso separar de 15, de 30 e por aí vai. E as linhas de Fibonacci, que eu vou explicar mais para frente para vocês, que quando eu traço essa linha aqui, ela vai me dar exatamente as retrações de Fibonacci, e nós vamos operar essas retrações aqui dele, tá bom? E o que nós temos aqui abaixo são os indicadores. Eu não utilizo indicadores, tá, nas minhas estratégias, vocês viram isso, porém vocês viram bem aqui, ó, o widgets, o humor dos traders, vocês vão deixar desativado. Isso aqui quer dizer que esse humor dos traders, fala bem aqui, ó, é relação de compra ou venda. Significa que, tipo assim, se os traders estão mais comprando ou mais vendendo, ele vai indicar aquilo ali para vocês. Sinceramente, não influencia em nada, tá bom? Então deixem desativado. O que a gente opera são outros critérios que a gente utiliza para operar o que a gente opera. Aqui na esquerda, nós vamos ter aqui um quadro de informações, né? Então, o seu provavelmente vai estar todo cheio, vai estar cheio aqui até aqui embaixo, porque provavelmente o seu vai estar junto com chat, análise do mercado, enfim, junto com alguns outros critérios aqui. Deixa eu passar isso para cá. Ah, não é assim que coloca não. Enfim, eu pego e retiro eles, tá bom? Então vem aqui configurações, por exemplo, se eu colocar ali, ele já vai por ali já. O que eu venho e faço aqui geralmente? Eu faço isso daqui, ó. Eu venho no maisinho, venho aqui nas configurações e retiro, por exemplo, chat, suporte, análise do mercado e torneios. Até porque analisar mercado, eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer isso, não é pelo da corretora. E continuando um pouco mais aqui, nós temos aqui o que? O portfólio total, que ele indica para a gente quais são as operações que estão ativas ou pendentes. Eu particularmente também não utilizo, se você quiser até tirar, não tem como tirar, tá bom? Histórico de trading, ele vai passar as posições, né, que a gente abriu aqui nessa conta. No caso, eu dei aquela lá de uma forma aleatória, tá bom? Foi ensinando para vocês, foi mostrando para vocês o que a corretora pediu já de imediato, que foi para entrar com qualquer ordem, para cima ou para baixo, tanto faz aquilo. Deu uma ordem negativa para a gente, já apareceu aqui já. Melhores negócios, ela vai mostrar o que as pessoas que estão nesse placar tiveram de lucro. Ela não considera, por exemplo, as percas, tá bom? Então não se encantem demais também com esses números aqui, tá bom? E continuando. Conforme eu fui fechando alguns pares, que quando você vem aqui, bota em fechar aba, acaba fechando e vai para um novo ativo. No novo ativo, como ainda não está automático para já ir de uma vez, a gente vai fazer toda a configuração aqui, velas, 1 minuto, já está desmarcada a caixinha ali, né? E pronto, aqui já fica do modo como a gente vai estar operando. E cada novo ativo que eu abrir, vou explicar isso aqui para vocês agora, ele já vai estar configurado dessa maneira, tá ok? E o que quer dizer esse ativo, por exemplo, João? Seguinte, a gente trabalha com paridades de moedas, que isso faz parte da chamada bolsa de câmbio, tá? Então, vamos para uma linha básica aqui agora. E o que a gente analisa na bolsa de câmbio, gente? Nesse conteúdo aqui específico, que é do investimento de opções binárias, né? Nós temos
nós vamos analisar o quê? Paridades de moeda. E o que é essas paridades? Vamos supor que você está analisando, por exemplo, o dólar em relação à nossa moeda brasileira. Tá bom? Então, cada vez que a gente vai falar de uma moeda, por exemplo, a gente geralmente compara ela a alguma outra, geralmente ao dólar, né? Mas aqui a gente pode utilizar uma infinidade muito grande de paridades. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o real ele está custando 5,50, por exemplo, significa que para $1 a gente precisa de 5,50 da nossa moeda. E é exatamente isso que acontece aqui no gráfico. Então, quando a gente analisa, por exemplo, essa paridade aqui da libra esterlina em relação ao dólar americano, o que ela está indicando aqui para a gente? Ela indica bem nessa etiquetinha bem aqui, ó, exatamente quantos dólares eu preciso para comprar uma libra esterlina. E ela me dá em 6 casas decimais esse valor. Então agora, neste exato momento que o preço está sendo negociado, uma libra esterlina custa 1,246210 dólares americanos, tá ok? O número para a gente pouco influencia. O que influencia vocês vão ver mais à frente, tá? Mas eu só estou ensinando aqui para vocês como que é esse critério. E a cada período que a gente seleciona, que desse time frame aqui, né, que eu havia falado para vocês, é exatamente o volume de negociação que acontece em cada paridade dessa. Ou seja, a cada minuto ou segundo ou uma hora que modifique, o preço vai passar para a gente exatamente o quanto que ele está valendo, tá ok? Então, assim, o que significa cada vela dessa? Cada vela é o volume de negociação, mas vamos entender melhor o que ela expressa para a gente, tá? Então, peguei aqui, por exemplo, um candle, uma vela verde e uma vela vermelha, tá bom? E vou explicar para vocês a diferença delas. Vamos supor que estamos analisando exatamente o dólar em relação à moeda brasileira, tá? Então, vou colocar aqui para vocês o USD/BRL. Então, quando a gente tem uma vela verde, vai significar o quê? Vai significar que o preço abriu em um certo ponto, por exemplo, abriu em R$5, vamos supor, tá? O dólar valendo R$5. E quando a vela fecha verde, significa que ela morreu ou expirou acima da sua abertura. Então aqui se dá o seu fechamento, por exemplo. E vamos supor que esse fechamento aqui foi de R$6, ok? Então, R$6. Porém, nós temos o quê? Nós temos o pavio e o corpo dentro de uma vela como essa. Então, aqui pra gente é a vela inteira, certo? Aqui, essa parte toda preenchida é o corpo dela e aqui são os pavis, tá bom? E o que os pavis expressam pra gente? A máxima e a mínima que aquele preço atingiu. Porque quando o preço pega e nasce e morre, né? Então ele faz a sua abertura aqui e o seu fechamento, não significa, na maioria das vezes, que ele pegou, já nasceu e já fechou naquele determinado preço e pronto, foi só isso que ele fez. Não, o preço geralmente desce um pouco, como foi esse caso aqui, e gerou essa mínima aqui do preço. E o preço logo depois, ou antes, enfim, não dá para saber, tá? A não ser que a gente esteja analisando, vendo a vela naquele exato momento, mas ele fez esse movimento aqui todo de subida, certo? E finalizou bem aqui. Desculpa, bem aqui, onde foi o nosso fechamento. Então, voltando aqui, é como se aqui o preço, por exemplo, estivesse valendo R$5. Aqui fechou em R$6. Porém, o preço foi até, supondo, R$7. Vamos colocar 6 e pouco, na verdade, né? Porque a diferença de um para o outro aqui foi bem maior. 6,30 e desceu até 4,70, por exemplo. Ótimo. Então, isso tudo para a gente é informação de preço, tanto quanto abre quanto fecha e principalmente o volume que o preço atingiu, de máxima ou de mínima. Então, que são as informações dos pavis das velas, tá bom? Agora vamos analisar aqui o candle de baixa, tá? O que vai mudar de verdade nele? Somente que ele vai agora
fechar ou morrer, tá? Que geralmente eu falo a vela vai morrer abaixo da sua abertura. Então nós temos a abertura aqui, por exemplo, nos mesmos R$6, tá bom? O fechamento nos mesmos 5, porém a vela fez o mesmo preço aqui de máxima e de mínima, né? Que a gente já estava analisando. Fechou na máxima aqui de 6,30, por exemplo, e fechou na mínima aqui de 4,70. Isso aqui significa o quê? Que o preço fez um movimento de subida em um determinado momento, ou seja, essa vela esteve verde por certo período e depois ela fechou, ela ficou toda vermelha até ali o seu fechamento, né? E fechou e teve de fato a sua conclusão, a sua expiração bem aqui, tá bom? Abaixo da linha de abertura. E bom, somente isso que vela expressa, tá? Só que claro, não é tão lindo assim que acontece. Existem velas, por exemplo, que nem criam pavis e existem velas que às vezes ficam paradas também no mesmo lugar, como é o caso dessa verde aqui, por exemplo. Vamos analisar ela aqui. Essa vela verde aqui, o que ela fez aqui? Ela praticamente não teve pavio, né? Teve um paviozinho pequenininho aqui que foi uma mínima e morreu ali sem pavio nenhum de máxima, ou seja, ela expirou exatamente junto no seu fechamento, não deixando ponto de máxima pra gente, tá bom? E isso também se torna informação, como eu falei. Ou então, como aqui, que essa vela aqui, a gente chama ela de quê? De doji. E o que é o doji? Ela teve a abertura dela nesse ponto, né? Ela teve a abertura bem aqui, ela fez um pouquinho de mínima, andou bastante para cima e fechou exatamente no mesmo ponto em que ela abriu. O que isso passa para a gente? Que essa vela é um doji, tá bom? É o nome que a gente dá. Deixa eu escrever aqui. Isso é importante para você? Sinceramente, não. Quando for um doji, a gente vai saber que é um doji porque foi uma vela que é cinza, né? E o que ele expressa mesmo para a gente essa vela? Falta de negociação nesse certo período, ou nesse caso, como ela subiu muito e depois desceu, significa exatamente uma briga muito forte aí entre o quê? Entre o que acontece a todo momento no gráfico, gente. Entre compradores... entre compradores e vendedores, tá ok? Essa briga acontece o tempo inteiro no gráfico. E de onde que vem isso, essa tal dessa briga? Toda vez que um preço se movimenta, alguma coisa influencia ele, tá ok? Seja cenário político econômico, notícias, desastres e principalmente, inclusive 80% da movimentação dele vem de grandes empresas que trabalham diretamente nesse mercado, que inclusive o mercado financeiro é o maior mercado do mundo. Existem produtos deles que, enfim, só um produto já é responsável por PIB de vários países, inclusive juntos aí. Então, essas movimentações de baixa ou de alta favorecem pessoas que estejam operando um certo cenário, né? Então, quem entra para que o preço desça, né, e faz uma ordem de venda, por exemplo, ele vai se beneficiar com essa queda. Quem faz uma ordem de compra e o mercado sobe, ele se beneficia também com isso. É isso que a gente faz aqui nesse mercado. Porém, como que a gente fica aqui situado nele? Quando a gente dá uma ordem, por exemplo, vou dizer que o preço vai para cima aqui agora, tá? Vou dar uma ordem aleatória aqui no preço, por exemplo. Então, pronto, entrei com uma ordemzinha baixa aqui, só para mostrar para vocês. Exatamente essa linha pontilhada que está o preço aqui agora, essa linha verde, tá? Porque eu dei a ordem foi acima, para vocês verem, a ordem foi para cima, né? Eu cliquei bem aqui, no verdinho, no acima aqui, significa o quê? Caso o preço encerre, caso a próxima vela encerre acima dessa linha, não importa se seja bem próximozinho aqui ou se seja tipo 1 km de distância. O que importa é só o quê? Se estiver de acordo com a ordem que eu entrei aqui, seja de compra ou de venda, compra é acima, tá ok? E abaixo vai significar venda, desde que obedeça isso de expirar ou um pouquinho de diferença ou muita diferença, não importa. O que vai acontecer? A corretora ela vai me pagar um rendimento sobre isso. Então, o que eu fiz aqui para vocês entenderem melhor?
Eu coloquei o valor que eu estava disposto a colocar naquela ordem, né? A colocar, digamos assim, para jogo, tá? Foi R$ 2 nesse caso. A minha banca mesmo, ela fica aqui e isso é bem diferente porque muita gente acha que por colocar o valor lá já fica disposto a perder, aí é muito fácil perder esse valor. Não, se você colocar R$ 100, por exemplo, na sua banca, você não vai perder esses R$ 100. Você vai trabalhar ele pelo gerenciamento para determinar quanto que você vai colocar aqui no valor, tá bom? E sobre gerenciamento vocês vão ver em algum próximo vídeo aí. Então aqui eu tenho o valor da entrada, o quanto que eu quero entrar, o quanto que eu quero colocar nessa entrada. Aqui é o chamado payout, tá? Que a gente fala, que é o famoso rendimento. Se acertarmos a ordem, a corretora paga pra gente o quê? Nesse momento, 77%. Eu recomendo sempre vocês operarem com ela pagando no mínimo 80% de rendimento, tá? Porque é para valer o risco versus retorno que a gente tem aqui. Então, caso a gente acerte essa ordem, vai pagar para a gente 1,54. Inclusive, aparece aqui também, a gente deu a entrada nessa paridade aqui, né, do euro em relação ao dólar, né, de quantos dólares americanos eu preciso para comprar 1 euro. Então, a gente fez uma entrada aleatória de compra aqui nessa região, alegando que o preço iria subir, certo? Então, eu entrei dando a ordem nessa caixinha verde aqui, tá bom? Se fosse uma ordem abaixo e uma ordem de venda, eu teria entrado nessa caixinha vermelha aqui. Vamos ver o que deu dessa ordem. Inclusive, foi um win, tá bom? Então, começamos bem aqui já. Então, o que aconteceu? Não importasse aonde finalizasse essa ordem, essa vela poderia fechar milimetricamente aqui em cima, tá bom? Ou aqui em cima, bem longe como ela fechou. O importante é o quê? É exatamente ela fechar obedecendo o nosso critério, que foi de quê? De ser uma ordem para encerrar acima da nossa região. Então, começamos aqui com esse lucrinho de 1,54, que foi o que o preço pagou para a gente. Vamos ver o que mais que nós temos para falar aqui. Acho que sobre velas já deu para matar bem aqui, ficou bem interessante. Bom, e outra diferença aqui que vocês vão notar é que nós temos as opções, né, de binárias e digital. O que quer dizer isso daqui? Sinceramente, inclusive a única coisa que a gente vai utilizar são esses dois aqui, tá bom, gente? Esse quadradinho de opções. Aí nós vamos operar somente binárias e digital, tá ok? O que está aqui abaixo, esquece. Ninguém opera Forex, nada desses outros produtos aqui dentro dessa corretora, tá bom? Isso é conteúdo para outro curso meu, inclusive. Tá? Vamos focar somente em binárias e digital. Então o que acontece? Quando nós abrimos aqui, né, essas opções, que a gente abre a partir do maisinho aqui, como eu tinha explicado para vocês, esse maisinho abre o novo ativo, nós vamos agora escolher a paridade de moeda que a gente quer operar. Então, se a gente escolhe aqui, por exemplo, o AUD USD, ele é o dólar australiano em relação ao dólar americano. Inclusive, ele vai ser tipo abaixo de 1, né? Então, olha aqui a etiqueta de preço dele, indicando para a gente exatamente o que? Para eu ter $1 australiano, eu vou precisar de 0,692530 dólares americanos, tá? Isso também é fácil também disso acontecer aí, dependendo do ativo que vocês abrirem. E quando a gente abre o ativo, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Nós temos exatamente nessa primeira parte aqui, quando ela fala ganhos mais 1 minuto, que ela vai dar aqui para a gente o retorno, né, o payout que eu havia falado com vocês, de cada par, que cada par desse vai oferecer, tá bom? Então, se a gente faz operações até 5 minutos, ela vai dar isso daqui. Agora, acima de 5 minutos, ela vai dar esse outro retorno aqui. Por que um geralmente paga menos ou mais do que o outro? Para ordens acima de 5 minutos, né, estamos falando de 6 minutos, acima 15 minutos, 30 minutos, né, até o final do dia você tem essa opção, a chance de você acertar é muito maior, tá? Mas eu já me acostumei a operar em 1 minuto mesmo, é a forma que eu vou passar também inclusive para vocês, então vamos se concentrar somente nessa parte aqui, tá? Minha conta é VIP, então por isso que tem essa coroazinha aqui, ela não influencia em tanta coisa para vocês, tá? É só questão de saque mais rápido. Eu tenho um gerente, tá bom? Que é o Douglas, aqui é o meu gerente de contas, da minha conta, né? Mas enfim, o momento de vocês vai chegar, se eu não me engano, é quando você deposita R$10 mil ou movimenta 50 mil, alguma coisa assim.
mas como eu já tenho quase 3 anos, né? Eu sou VIP desde que a EQ Option só aceitava dólar, por isso que a minha aqui quando eu mudei para real, já veio o VIP já, tá? E continuando aqui a gente vai ter os ativos, né? Então aqui vocês vão escolher os ativos para poder estar operando aqui, tá? E por que tem esse digital aqui? O digital, ele é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou abrir aqui o euro em relação ao dólar. E vocês vão ver que é exatamente o mesmo gráfico de binárias e de digital. Mas por que então que existe binária e digital? Olha, é exatamente a mesma coisa. A EQ Option não tem licença para atuar em alguns países com o chamado mercado opções binárias. Tá? Então ela inventou opções digital para que ela pudesse atuar em mais países. A diferença é tempo e empate. Tá? É somente isso. Como assim, João? Em binárias a gente tem a seguinte liberdade. Quando eu venho aqui no reloginho, bem aqui, que é essa primeira caixa aqui à direita, a gente tem aqui a expiração da sua ordem, que é o quê? É o momento exato que você quer que a sua ordem expire. Então, quando a gente vai dar uma ordem, o que a gente precisa observar? Você é iniciante, né? O horário de compra aqui, ele tem que estar acima de 30 segundos, tá ok? E essa linha vermelha vertical, ela tem que estar afastada como se fosse uma vela mesmo, né? Como se tivesse uma vela aqui de espaço. Por que isso daqui, João? Porque quando a gente dá uma entrada em 1 minuto, a gente quer o quê? A vela de 1 minuto que vai bater na nossa região, ela só vai confirmar que a gente pode pegar aquela ordem. Só serve para isso, tá bom? Por quê? Porque ela dá confirmação para que na próxima vela, no próximo candle, faça exatamente o movimento esperado, seja de alta ou de baixa, tá ok? Então, a gente precisa dessa folga no tempo. E o que acontece? Em binárias, a gente tem a opção de colocar aqui até para 5 minutos corridos, né? No caso aqui, eu tenho uma liberdade muito grande de horário. Então eu posso botar para 4h23, enfim, 24, 27. Eu posso colocar para 4h30 até o final do dia, fim da semana e fim do mês, tá bom? Ou seja, a liberdade de tempo é muito grande. E eu gosto muito disso em binárias. E eu prefiro operar binárias, inclusive, tá bom, gente? Aí o que a gente faz aqui, por exemplo? Se eu fosse dar uma ordem exatamente agora, o que eu viria e fazia? Eu clicaria bem no maisinho aqui, ó, do relógio. Clico no maisinho, pronto. Já estou apto a dar a próxima ordem. Só que se eu estou no digital, eu não posso simplesmente dar o maisinho. Por quê? Ó, o que acontece? Ele pula para mim várias velas. Por quê? Porque no digital, a gente só tem as seguintes opções. Ou a gente vai colocar para a mesma vela, tá bom? Ou a gente vai colocar para 5 minutos de expiração ou para 15 minutos de expiração. Então a gente fica muito preso, né, em relação ao tempo. Só que é o seguinte, para que ela faça automaticamente essa mudança, né, para a próxima vela, a gente teria que aguardar os 30 segundos finais da vela anterior, para aí sim a gente poder pegar para a próxima vela. Olha, observem isso daqui. Então, por exemplo, tá aqui, ó. Começou a próxima vela agora, vai começar a próxima vela. Olha aqui, a gente não pode simplesmente vir no reloginho e colocar. Por quê? Porque ela vai pular, em vez de ser para 1 minuto certinho, que a gente quer a expiração para 4h25, ela vai colocar para 5 minutos fechados, entendeu? Então, por exemplo, ela vai estar sempre colocando para 5 minutos se a expiração agora nossa seria exatamente para quando encerrasse a vela de 4h24, né, que se a gente der uma ordem às 4h23, por exemplo, a gente quer que é a próxima vela que vai fechar 4h24 e 59 que comande, que diga se a gente ganhou ou não aquela operação, tá bom? Então a gente fica preso a isso quando estamos analisando o tempo na digital, tá? Em que, por exemplo, é o que acontece agora. A gente tinha a opção até de colocar para a próxima vela, né? Mas era o caso só porque seria a última vela daquele quadrante de 5 minutos, daquele período de 5 minutos, né? Então a gente só consegue colocar ordens para 4h25, por exemplo, como agora, 4h30, 4h35 e por aí vai. Aí na binária não. E outra coisa que é muito ruim também, inclusive da digital, é o seguinte. Supondo que a gente desse a ordem exatamente nesse ponto aqui. Não importa, pode ser acima ou abaixo, tá? Se o preço
e, enfim, fazer todo o movimento dele e fechar exatamente em cima da taxa do preço que você pegou a ordem, né? Tipo, é bem exatamente em cima. Então, se eu der a ordem exatamente aqui e o preço faz todo o movimento dele e volta para esse ponto, a gente fala que empatou, né? Quando a gente está analisando em binárias, a corretora devolve o dinheiro para a gente. E na digital não. Na digital a gente realmente perde aquela operação, tá bom? Então, mais uma coisa que a gente precisa de ter de cautela aí em relação a binária e digital.